Ora, bom dia a todos, bem-vindos a mais um Meetup do Power BI Portugal. Este é o 38º Meetup. Hoje faremos este evento em português e o tópico é Simplifying Data Analytics with Azure and Power BI. Temos os nossos convidados, o Anderson Oliveira e o Filipe Alves, os dois da Prio Energy, que estarão aqui com um caso para partilhar com os membros da comunidade. Eles próprios, sendo membros da comunidade, muito bem-vindos. E é um prazer contar convosco hoje nesta partilha com o resto da comunidade. Eu sou o Pedro Reis e serei o vosso host hoje da nossa organização do Power BI Portugal. Temos também o Ricardo Carreira, da parte da G-Step, o nosso sponsor do evento hoje. Bem-vindo também, Ricardo. Vamos então começar com o nosso meetup. A nossa agenda para hoje é este pequeno welcome, alguns minutos, para vos explicar como é que vai ser o funcionamento do meetup hoje. Depois, a seguir, vamos ter o nosso sponsor slot com o Ricardo Carreira, da parte da G-Step. Vamos ter a nossa sessão e deixar alguns minutos no final para perguntas e respostas sobre a sessão. Caso, durante o decorrer da apresentação, tenham alguma questão, peço-vos que no decorrer da sessão coloquem no chat as questões e se eu vi que há alguma que podemos colocar no momento, eu lanço para os nossos speakers. No final, podem simplesmente fazer o Open Mic, podem colocar a mão no ar e abrir o microfone e a câmera e colocar alguma questão ao Anderson e ao Filipe. Yes, so we are actually preparing the presentation for you, explaining that in detail. And we are also... Podia só, por favor, que todos coloquem o microfone no mute, obrigado. A nível de números da nossa comunidade, após 37 meetups, já vamos praticamente nos 3.300 membros. É uma das maiores comunidades ligadas especificamente a Power BI, mesmo a nível mundial, uma das grandes comunidades já. E contamos convosco. Muito obrigado por continuarem a participar nos nossos eventos. Este já é o 38º evento. Os nossos canais vocês já conhecem. No final colocaremos também o vídeo disponível no nosso canal do YouTube para que possam ver mais algum aspecto da apresentação de hoje que seja relevante para vocês. Tenho certeza que teremos aí muito conteúdo que será interessante. Tem também o nosso site powerbiportugal.com, que é um próprio relatório de Power BI convertido em website. E tem a nossa plataforma do Meetup e do LinkedIn para se manterem a par de todos os eventos que nós organizamos. Tem também o nosso grupo do WhatsApp, está aí o link, é uma ligação de convite, podem se juntar. E posso dizer, por exemplo, que o Anderson e o Filipe são membros que são ativos também deste nosso grupo e desta nossa comunidade via WhatsApp. E, portanto, até é uma oportunidade que vocês podem falar depois, posteriormente, portanto, com eles, sobre algum ponto. Call for Volunteers, vocês já sabem. Se quiserem, a nível de sponsor, patrocinar alguns dos nossos eventos como empresa, estejam à vontade, entrem em contato connosco, de forma a que possamos também reverter alguns benefícios para os participantes. Se quiserem falar nos próximos meetups, está aqui o formulário. Posso-vos dizer que é o que aconteceu neste meetup. O Anderson veio falar comigo, sugeriu o tema e aqui está ele e o Filipe para fazerem uma apresentação, por isso é só vocês. Se têm vontade de vir partilhar com a comunidade, falem connosco e nós vamos fazer acontecer. Está aqui o nosso e-mail também, um ponto de contacto para qualquer sugestão que tenham para a nossa comunidade. Uma novidade também, nós estamos já a planear agora o regresso aos meetups. Nós gostamos do online, é ótimo de podermos chegar a mais pessoas e chegar a várias zonas geográficas de Portugal e de fora de Portugal ao mesmo tempo. No entanto, sentimos também a falta e temos tido esse feedback que talvez seja a altura, agora quando os números estiverem mais estabilizados e passarmos por uma endemia, de podermos ter meetups presenciais também. Vêem aqui vários dos locais onde nós já estivemos, onde fizemos eventos e estivemos presentes. Estamos a planear, portanto, a partir de abril, maio, voltarmos outra vez aos eventos presenciais e termos um mix entre online e presenciais em várias regiões do país. Portanto, podem contar com isso e esperamos que assim possam também ver algumas das caras que foram conhecendo ao longo destes últimos anos com o Power BI Portugal. No final, já sabem, vão ter um form de feedback que podem ganhar vouchers de certificação Microsoft, muito útil para a vossa formação profissional e para a vossa empregabilidade. E, portanto, o patrocínio é da G-Step, que está aqui connosco, representado pelo Ricardo Carreira, ao qual eu passo a palavra também. Obrigado, Ricardo, por nos apoiarem em mais um meetup. Bem-vindo. E eu passava a palavra para o sponsor slot. Obrigado, Pedro, e obrigado nós. Em primeiro lugar, desde já agradecer à organização Power BI Portugal a oportunidade de patrocinar mais um meetup e de nos proporcionar fazer parte desta comunidade. Sou Ricardo Carreira, sou manager da unidade Microsoft. Gostaria só de fazer uma pequenina apresentação muito rápida, não vou tomar muito tempo, partilhar só aqui o ecrã, penso que já estarão a ver.
Já? Já? Sim? Ok. Estão a ver em maximizado, em apresentação, correto? Sim. Certo. Ok. Pronto, a GSTEP é uma empresa que já existe há cerca de 20 anos, portanto não é uma empresa recente. Trabalhou sempre, é de origem portuguesa, portanto é fundada em Portugal. Tem uma equipa de mais de 40 especialistas, se bem que este número, para ser mais exato, este ano já deveria ser cerca de 50 e não mais de 40. Estamos a crescer. E temos 3 escritórios, um em Portugal, Espanha e Moçambique, que já tivemos mais de 100 clientes, já implementamos projetos em diversos continentes. E somos essencialmente uma empresa, e dado também o nosso histórico, uma empresa especializada em Business Intelligence. O nosso diretor comercial, que é o Francisco, hoje não pode estar presente, gosta sempre de dizer que o Power BI mudou aqui um bocadinho a maneira como ele aborda os clientes hoje em dia, porque já não tem que explicar o que é o Power BI, é uma ferramenta de reporting, porque já todos os clientes conhecem um pouquinho, ou já experimentaram, ou já viram uma apresentação, ou já fizeram um download do Power BI Desktop, alguns até já têm alguns dashboards implementados, mesmo numa fase embrionária. E é aqui que depois a GSTEP normalmente, muitas vezes, entra para ajudar depois, quer seja na canalização de dados, quer seja na evolução depois de dashboards ou na construção, um bocadinho mais na organização também de toda a informação que estes clientes necessitam de ver estruturada. E, portanto, fazemos fazemos mesmo end-to-end de toda esta canalização de dados até às visualizações, data visualization. Estes são os 3 valores da GSTEP, os 3 Cs, confiança, competência e compromisso. Essencialmente, o nosso objetivo é ajudar os clientes a tomar melhores decisões. Acrescentamos valor devido à nossa experiência na implementação de projetos nestas áreas e também já devido à nossa experiência de implementação em diferentes áreas de clientes e indústrias e, portanto, é sempre um bocadinho, esta nossa experiência é sempre transversal e pode ser sempre aplicada a qualquer cliente e qualquer cliente pode aproveitar toda esta experiência. Temos essencialmente 3 áreas de atuação, somos essencialmente uma empresa de Business Intelligence, mas também temos uma área de Enterprise Performance Management, portanto, tudo o que é orçamentação, planeamento. Também temos essa área e depois também uma área de Advanced Analytics que está concentrada depois na nossa área de inovação. Eu pertenço à área de Business Intelligence, em particular na área de Microsoft e, portanto, responsável de todas as entregas de projetos de Microsoft que temos atualmente. Só para terminar, só para mostrar alguns dos nossos clientes, alguns destes projetos ou começaram, tal como eu mencionei há pouco, um bocadinho pela parte de visualização de dados e Power BI. Outros são clientes históricos que já estão connosco há muito tempo e que começaram estas soluções on-prem e que estão agora ainda connosco a fazer a evolução para Cloud Azure. Mas a maioria dos projetos e a maioria destes clientes que estão aqui foram projetos end-to-end de soluções de Business Intelligence. E pronto, somos a GSTEP, já estamos no mercado português há muito tempo, alguns de vocês já nos conhecem certamente, e só desejar que o próximo evento em que participemos ou que patrocinemos seja menos virtual e mais físico. Obrigado a todos. Muito obrigado, Ricardo. E é excelente ver a quantidade de áreas em que já, portanto, estabeleceram parcerias e conseguem ajudar diversas empresas do ecossistema nacional na área de Analytics e Business Intelligence. E também é um prazer contar convosco, também aqui com o apoio à comunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Então, Ricardo, e obrigado à GSTEP. Okay. Passamos então para o ponto alto do nosso meetup, que é a apresentação. Anderson, Filipe, dou-vos a palavra. Bem-vindos. Bem-vindos. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos, né? Conforme conversamos então um pouquinho, eu e o Pedro, expliquei um pouquinho como nós pensamos em fazer esse meetup. Ele é diferente do que a gente tem visto no sentido de que tem sempre trazido pessoas bem conhecidas, né, a nível mundial, e agora somos pessoas aqui meio que saindo um pouquinho do cenário
cenário conhecido e pronto, tentar mostrar alguma coisa que é feita em Portugal e agregar valor para a comunidade como um todo. Vou partilhar aqui o meu ecrã. Só um minutinho. E já devem estar a ver. Vou colocar isso aqui para o lado. Isso, Anderson, está perfeito. Pronto. A ideia básica aqui foi em uma conversa entre, volto a dizer, entre o Pedro, o Anderson e o Felipe Alves, foi justamente tentar ajudar a comunidade que trabalha hoje com Power BI a dar alguns saltos e acelerar o processo de análise de dados, né? Sendo muito objetivo isso. Esse é o meu objetivo maior até em relação a tudo que a gente vem fazer. E a gente viu que existe um gap ou algum medo de a gente começar a utilizar plataformas de cloud como Azure. Por vários motivos. Alguns, óbvio, custo, né? Toda a gente sabe que hoje trabalhar com cloud, temos algum receio em deixar uns cartões de crédito lá e depois começar a consumir, tá, e agora consumiu. E o que nós vamos fazer aqui é desmistificar isso. De alguma forma, também viemos daquele mundo há 2, 3 anos atrás, de carregar ficheiros de um file system, das máquinas, da própria SharePoint. Nós, em algum momento, também usamos bastante o SharePoint para ser uma espécie de um data lake até. E noto que ainda tem muita gente para começar a dar esse salto, começar a pular para uma Azure e começar a ver grandes ganhos com custos muito baixos mesmo. E a entrega, ela agrega muito valor para o negócio. Também tem um fator muito importante que a Microsoft, há um tempo atrás, montou essa camada de data flows, né, no Power BI Service. Isso dentro da Prio foi uma espécie de um facilitador para nós separarmos todas as fontes de dados que existem na Prio, sejam elas internas e externas, e estes data flows faziam o papel de um buffet de dados, né, um self-service de dados junto aos negócios, às equipes de negócio. Então, essa arquitetura aqui de dados demo, ela basicamente tem muito do que a gente usa aqui dentro, hoje, dentro da Prio. Anderson, desculpa, só para confirmar, nós estamos a ver a janela que tem o browser e o Teams. Não sei se tens outra janela. Ah, pronto. Peço desculpa. O browser e o Teams. Por algum motivo... Agora sim, né? Agora sim. Então, aqui na Prio, como eu estava a dizer, nós criamos essa arquitetura. Essa arquitetura ela é simples, ela não é complexa. Ela vem com esse objetivo que nós falamos. Nós temos aqui a camada de utilizadores à nossa direita, onde eles usam seus Power BIs, né, os seus datasets, e ficam 100% independentes das fontes de dados que estão aqui dentro dos data flows. Isso nos dá também muito ganho em não ter que nos envolver junto aos departamentos, naquela questão de criar reports, e essa demanda, no início, era uma demanda muito alta, e começamos, de alguma forma, a usar o Dataflow a nosso favor. Nós disponibilizávamos os dados a partir de fontes e tentávamos, inicialmente, ensiná-los a usar o Power BI e eles mesmos a multiplicar esse conhecimento dentro dos seus próprios departamentos. Então, no início, sim, foi uma demanda muito grande de datasets, de criação de reports, mas o Dataflow veio a nos ajudar a longo prazo, como hoje. Hoje, entramos em projetos muito pontuais para desenvolver reports, porque o Dataflow consegue entregar a informação near real time para o utilizador. E tudo isso porque nós migramos para a Azure. A Azure ela também ela tem uma grande contribuição dentro da Prio, através dos seus usos com Synapse e os Data Lakes, e hoje já estamos a trabalhar com containers e Dockers.
mas era importante deixar claro que tudo isso existe um custo muito baixo para se usar. E nós também tínhamos esse receio no início de darmos esse passo. Será que vale a pena entrar para Azure e ter não só ganho, mas também ter um custo muito alto? E conseguimos ver que não. Se a gente conseguir perceber cada feature, cada serviço que existe, né, cada resource que existe dentro do Azure, nós conseguimos fazer com que a gente tenha custos bem baixos e entregas para agregar valor com alto desempenho. A ideia, então, aqui, nós vamos fazer para cada feature, e quando eu falo feature, são serviços que rodam em Azure, né? É o Azure Data Lake, é o Azure Synapse, depois nós vamos ao Dataflow, depois vamos aos datasets e temos uma espécie de um Power BI dataset aqui, que é um reporte de governança. Ele ajuda-nos a ver tudo que acontece dentro da Prio em relação a dados, né? Essa parte de integração de dados das fontes para a arquitetura dentro da Azure, nós não vamos explicar porque não faz parte da demo. Isso é uma questão de, o Felipe vai falar um pouquinho das formas que tem de integrar dados, e ele vai bem ao detalhe, mas nós não vamos falar muito sobre isso, nós vamos falar a partir já os dados na Azure até a chegada aos utilizadores, né? Pronto, então nessa primeira etapa vamos falar um pouquinho então sobre o Azure Data Lake. O meu colega, o Felipe Alves, vai tomar agora a sessão e vai fazer uma criação de uma demo e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Azure Data Lake, o que se utiliza e como é que nós temos feito um pouquinho sobre isso. Felipe, consegue? Claro. Ora então, como o Anderson disse, vamos começar aqui pelo step desde o início, desde a base da criação dos recursos do Data Lake, que é necessário para também existir um Azure Synapse, e vamos criar ali uma estruturazinha base daquilo que é necessário para fornecer os dados aos data flows. Nós, neste caso, aqui no portal da Azure, já temos o nosso Resource Group criado. Normalmente, nós precisamos sempre de ter um Resource Group para agrupar certo tipo de recursos. Se usarem ou se forem administradores aqui do portal da Azure, do tenant, digamos assim, vocês têm todas as permissões necessárias para criar resource group e recursos, senão, têm que pedir ao departamento da IT ou à equipa que está responsável por esta atribuição de permissões. Neste caso já está criado, nós temos as permissões necessárias, vamos avançar com a criação do recurso do Synapse. Eu estou a saltar diretamente a criação do Data Lake, porque nós podemos criar aqui ao mesmo tempo que criamos o Synapse. Temos que escolher sempre a subscrição. Neste caso, a subscrição e o Resource Group, como partimos dele, já está pré-selecionado. Vamos criar então aqui uma workspace. Vamos lhe chamar Prio Demo Synapse. E vamos escolher aqui uma região e cá está. Temos aqui um campo disponível para nós podermos criar o nosso Data Lake. Vamos criar a Storage Account vai se chamar Prio MDL, por exemplo. Não avançou, Prio DL. Bom, está.
E de seguida ele pede-nos um nome para a criação de um file system. Este file system, na prática, é um blob container dentro da storage account e vamos lhe chamar PrioDemo FS, de file system. Esta permissão, isto acaba por ser importante, vamos manter assim, porque esta permissão de storage blob data contributor é necessária para nós podermos interagir com o Data Lake. A nível de credenciais, neste caso não é sequer é necessário, porque nós vamos nos autenticar sempre através do Azure Active Directory e vamos deixar todas as outras opções como default. Neste momento, aparece aqui uma janelazinha de validação, está tudo ok. Vamos criar. Nós aqui conseguimos ver os steps de deployment. Ele vai criar primeiro o Data Lake, que é uma dependência necessária ao Synapse. O Synapse demora mais um bocadinho, mas, entretanto, quando o Data Lake estiver criado, vamos começar logo por usá-lo. Isto normalmente demora uns segundos, pronto, já está. Tanto o Data Lake como a Storage Account como o Blob Container. Se clicarmos aqui, vamos diretamente à Storage Account. Conseguimos ver realmente aqui os containers, que é o que está criado, e a nível de integração existem, pronto, está vazio, não é? A nível de integração, como o Anderson mostrou ali no Power BI, pode ser feito através de algum tipo de integrador, seja externo, ou seja um Data Factory, ou seja um Databricks, ou até um outro tipo de integração. De uma forma mais manual, temos aqui o portal da Azure, ou temos uma aplicação, um cliente, que na prática é o Azure, Microsoft Azure Storage Explorer. É um cliente instalado na máquina e que nos permite aceder aqui àquilo que nós precisamos. Neste caso, aquilo que eu criei está aqui. Nós conseguimos ver aqui vazio. E, ao mesmo tempo, conseguimos mostrar aqui que eu posso, por exemplo, aqui no portal, vamos criar aqui uma pasta de postos e automaticamente, se eu vier aqui ao nosso Storage Explorer, dar aqui um refresh, já cá aparece. Então, vamos também agora carregar aqui um dataset em que basta, através de um upload ali diretamente ou de um drag and drop, que acho que não seja mais fácil. Já está em fila de espera e já está carregado. Entretanto, vamos ver se o nosso Synapse já está criado. Está em vias de estar criado. Mas podemos ir já à Workspace e avançar para o Synapse Studio. Assim que ele acabar de ser provisioned, já deve estar quase. Dois minutos. Normalmente demora aí à volta de 4 minutinhos. Apesar pronto, já está, apesar de ser o curto espaço de tempo, quando estamos a mostrar em live, parece que demora sempre um bocadinho mais. Neste caso, se faltar algum tipo de permissão, aparece-vos sempre aqui uma janelinha a mostrar o que é necessário.
Neste caso, nós não precisamos de nada, temos tudo pronto. Qualquer utilizador que precise de aceder aqui ao Synapse e posteriormente ao Data Lake, precisa também de permissões de lá está daquela que eu falei há bocadinho, do Storage Blob Contributor. E diretamente aqui também dentro do Azure nós podemos selecionar as permissões necessárias aqui dentro deste campinho do Access Control. Porque uma pessoa, um desenvolvedor pode, ou um utilizador pode aceder, pode não precisar de um acesso de administrador para trabalhar simplesmente com uma query em SQL. A primeira coisa que nós vamos fazer então aqui é criar uma SQL database. Vamos lhe chamar Prio SQLDB serverless, que neste caso é o case que nós vamos mostrar e utilizar. Uma database serverless está sempre dependente da quantidade de dados processados e, pelo menos, é esse a forma de pricing. Neste momento, nós não temos aqui nada. Está tudo vazio, a não ser que sejam as views de sistema. E vamos começar então por criar aqui por uma questão de organização, vamos criar aqui um schema para começarmos a olhar para o nosso fecheiro de postos. Então, a criação do schema, vamos colocar aqui, escolher a nossa base de dados criada, e vamos criar aqui schema. Schema de postos. Clicamos em Run. Tudo bem, está o schema criado. De seguida, existem algumas formas. Pronto, se nós já estivermos ambientados com SQL, podemos escolher diretamente e escrever a query para criar uma tabela externa para ficar a olhar para o fecheiro do Data Lake. Neste caso, nós não temos nada, nós vamos assumir que não temos nada disso. Vamos diretamente aqui, podemos aceder ao Data Lake através aqui do Synapse, direto. É um ambiente bastante completo. E temos aqui aquilo que nós carregamos. Até há pouco tempo, nós para fecheiros CSV tínhamos obrigatoriamente que ter esse conhecimento da criação da tabela externa. Neste momento, nós conseguimos vir aqui e criar uma tabela externa em cima do CSV. Isto sempre deu para fazer através de um fecheiro Parquet, por exemplo. Um CSV é recente e é útil. Ele está aqui a tentar detectar o conteúdo do fecheiro. E temos aqui alguns campinhos que existe a flexibilidade de alterar. Neste caso, nós vamos escolher aqui o ponto e vírgula, de resto vamos deixar tudo como está. E vamos lhe dar aqui um nome. O schema, lembrem-se, nós acabamos de criar e vamos lhe chamar dataset postos. Vamos continuar nessa linha. Há aqui a opção de criar automaticamente ou através de um SQL script. Eu recomendo sempre a utilização do SQL script, porque na prática vai dar ao mesmo e nós conseguimos sempre ver, com a opção do script, conseguimos ver sempre o que é que vai acontecer ao certo. O que é que acontece aqui neste primeiro step? Existem aqui 4 stepzinhos. Neste primeiro step é registado numa tabela de sistema os formatos dos ficheiros para consulta. Neste caso, caso não exista, ele vai registá-lo na tabela de sistema. Aqui é praticamente a mesma coisa, só que para uma data source, ou seja, o nosso data lake e o nosso file system, o blob container. E realmente aqui depois existe efetivamente o campo das colunas e data types correspondentes ao nosso fecheiro.
Nós, se quisermos, podemos alterar, podemos associar aqui outros data types, vamos deixar aqui por default e lá está, as variáveis, aquilo que foi registado nas tabelas de sistema há pouco vai ser utilizado aqui na definição da tabela externa. Resumindo, data source está a apontar para uma variável, né? Format também é outra variável e a localização é dentro do data lake, dentro daquele container, dentro da pasta postos, existe o fecheiro dataset postos CSV. Se nós corrermos isto, vamos selecionar aqui a nossa base de dados e dar aqui o toquezinho para ele realmente criar ali no esquema certo. Se eu der aqui um run, vemos que temos aqui já os dados prontos. Isto aqui é uma boa prática para ver se está tudo criado e ver se os dados realmente começam a aparecer e de forma correta. Em relação aqui à criação da tabela externa, estamos tratados. Agora podemos brincar um bocadinho com os dados que já estão à nossa disposição. Então, de uma forma bastante direta, nós conseguimos criar visualizações, views. Estas views são importantes e simplificam o nosso trabalho quando queremos criar alguma amostra customizada ou algum dataset customizado. Sim, Viva, bom dia. É possível fazer uma reserva agora para almoço, para 1 hora? Desculpem, é possível terem cuidado com o som, a não ser que alguém nos queira pagar o almoço a todos, mas penso que não será essa a ideia. Eu vou desativar o som de todos e pedir ao Filipe e ao Anderson para reativarem, por favor. Já está. Ok, já está. Nós aceitamos o almoço já agora. Exatamente. Exatamente. Nós aceitamos na mesma. E agradecemos desde já. Não há problema. Aqui, pronto, na questão das visualizações, nós, se precisarmos de um dataset mais customizado, nós podemos partir sempre com base naquela tabela externa, que tem tudo, não é? E não precisamos de gerar um novo dataset e colocar no data lake para ser consumido. Partimos da mesma base e depois temos aqui uma ramificação. Então, nós conseguimos criar, vamos supor aqui uma view. Depois, vamos usar o mesmo esquema, por uma questão de organização, e vamos chamar daqui... a view vai se chamar View Simple Posts. E vamos fazer um select da coluna, vamos C1, pode ser, e da C4. Tabela. Esta aqui. External Table. Agora vamos fazer na mesma. Nossa query de teste. E ela vai executar. E nós temos aqui uma view prontinha. Ou seja, se nós, em vez... Isto acaba por ser uma camada de abstração em cima da tabela externa. Nós conseguimos fazer uma seleção de colunas, tudo que nós conseguiríamos fazer numa query diretamente à tabela externa, conseguimos aplicar numa view e conseguimos fornecer esta camada de abstração, que é fazer uma query à view e não precisamos estar a passar por todos os steps de agrupados,
casts, etc. Neste caso, nós neste momento, se viermos aqui, ao Workspace, conseguimos ver a nossa base de dados, que neste momento não tinha tabela externa nenhuma. Se viermos aqui um refresh, já tem a nossa tabela posts, dataset posts. E nas views, exatamente a mesma coisa. Temos aqui as nossas colunas. Conseguimos ver aqui o esquema total. Pronto, conseguimos ver que realmente temos aqui uma versão simplificada da tabela mãe. Agora, isto numa perspectiva de demonstração efetiva da criação, nós temos aqui uma estrutura já montada, a nível mais complexa de vendas. Aqui, voltando aqui à questão do Data Lake, para vocês verem a estrutura também já montada do Data Lake. Nós temos aqui o nosso dataset posts e temos as nossas vendas, tanto em fecheiro CSV como em fecheiro Parquet, separado por semestres. E tem aqui alguns fecheiros de ano-mês. Parquet, exatamente a mesma coisa. Voltando aqui ao Synapse. A estrutura inicial é sempre a mesma. Isto aqui, já vos vou mostrar para que é que serve, que é para apagar a tabela externa, mas a utilidade vai ser a seguinte, que é, se nós fizermos tal e qual como fizemos no dataset de postos e formos lá selecionar um fecheiro para nos criar o script de SQL inicial, nós vamos estar a apontar para um fecheiro. E este fecheiro, se nós criarmos aqui, fizermos o drop e o create da tabela, nós selecionamos aqui um select para nós percebermos o que é que está a passar, a contagem de registros por ano-mês. Então, significa que nós só estamos a olhar aqui para o fecheiro de janeiro de 2020, né? Tem X registros. Se nós colocarmos, por exemplo, aqui um wildcard, o wildcard é um asteriscozinho para trazer tudo. Vamos correr de novo. Já nos começa a aparecer aqui os dados correspondentes à estrutura de pastas que nós estabelecemos, que nós definimos. E sempre que existe um wildcard, a ordem é trazer tudo que está dentro ou que corresponde, caiba naquele espaço. Ou seja, nós na primeira query tínhamos a apontar para um fecheiro, trazia janeiro. Temos a apontar para tudo o que está dentro daquele semestre, traz de janeiro a junho. Né? Se nós estabelecermos aqui um wildcard, todos os campos variáveis, neste momento nós poderíamos carregar, já devem estar a adivinhar, não é? Poderíamos carregar tudo e uma estrutura de até maior, de anos, e que traria sempre tudo. Né? Ou seja, ficava uma tabela externa, definitiva, a apontar para o esquema de fecheiros, em que ficava o conteúdo da tabela externa ficava a depender dos fecheiros que lá caíssem. Né? Então, agora 2022, se a tabela tivesse sido criada em 2021 e agora em 2022, existe a incrementação normal de fecheiros, em 2023 idem aspas, e temos aqui sempre uma tabela prontinha e atualizada. Se calhar nesta altura, temos aqui um exemplo de uma view de um agrupado em que já está criada.
Neste caso, selecionamos apenas algumas colunas e para vermos que em fecheiros CSV estamos a falar de 6 GB de dados, em fecheiros Parquet, como o Parquet é mais performático, é um formato comprimido e tem outra performance neste tipo de sistemas, acaba por nos providenciar aquilo que nós precisamos com maior velocidade e maior performance. E temos aqui uma amostrazinha de uma agrupação, de um agrupado, peço desculpa, em que em 13 segundos nos conseguiu criar aqui um exemplozinho e com um custo de dados processados, lá está, no total 62 mais 4, 66 megabytes. E lá está, lembrem-se, o Synapse cobra ao X por 1 terabyte, 66 megas, e que foi criado aqui num instante uma amostrazinha. Neste caso, se estivéssemos baseados em fecheiros e a fazer a consulta a fecheiros CSV, o que aconteceria era que é necessário abrir e ler todo o conteúdo do fecheiro CSV para depois haver o filtro, o group by e devolver-nos os tais 4 megas. Neste caso, lá está, o fecheiro Parquet é muito mais performático, ele bate logo, é um tipo de formato colunar, ele bate logo nas colunas que interessam e só depois é que vai ver o conteúdo, por um sistema de indexação, vai ver o conteúdo que lá está dentro. E devolve-nos isto de uma forma muito mais eficiente e muito mais rápida. Nesta fase, devolvia se calhar a palavra ao Anderson. Ok. Voltar a partilhar então ali a demonstração. Pronto. Então, conforme o Felipe mostrou a todos aqui, é uma forma agora, ficou mais dinâmico de nós podermos consumir esses dados através de views, e é onde que pronto, aqui faz toda a diferença para nós, ao invés de usar o Power Query e a gente conseguir aquela linguagem M, lapidar as colunas, né, fazer algum tipo de tratamento, isso tudo já é feito na view e com performance ele entrega dentro do Dataflow. Então, só para demonstrar que passamos pelas duas etapas, Azure Data Lake e o Azure Synapse, e agora nós mostraremos, vamos chamar a view do Felipe, que foi criada dentro lá do Azure Synapse. Então, basicamente, vamos ali a nossa demo. Novo Dataflow. Uma nova tabelinha. Aqui nós escolhemos nosso Azure Synapse. Aqui eu vou pegar, só um minutinho, vou pegar o nome do Data Lake, que é o Server. E vou pegar na base de dados, nós temos aqui, que nada mais é a mesma coisa que o Felipe criou lá. E aqui vem a parte que eu acho que é bem interessante. Conseguimos, ao invés de pegar toda a view do Felipe, pegaríamos só em alguns campos, né? Não precisa ter necessidade de trazer tudo para lapidar isso no Power Query. É importante dizer que o licenciamento para utilizar todas essas ferramentas aqui pode ser uma licença Pro, não tem problema algum. No nosso caso aqui, apesar de nós falarmos que é o Pro, nós estamos a usar o PPU, que é a outra licença, né? É um upgrade da licença Pro, devido ao fato de que, como nós vamos mostrar no final alguma coisa de governance, é somente com a PPU que a gente vai conseguir mostrar, porque vem de um outro workspace, pronto, o dashboard, né? Aqui, então, temos a tabelinha de postos,
que está dentro desse Dataflow. Não preciso, né? Todo mundo conhece aqui, tem uma série de step by steps que não é necessário mais existir. Demora um pouquinho, normal, faz parte. Vai pedir agora um nome para esse Dataflow. Vou dizer aqui que é um Dataflow que vem do Data Lake, demo. E aqui eu vou falar só sobre postos. Opa, postos. Agora ele vai fazer efetivamente um refresh ou vai buscar todos os dados do Data Lake daquela view. Isso geralmente é rápido. Neste caso, deu 2 segundos para uma quantidade interessante de dados que ele foi buscar. Pronto, aqui nessa workspace que nós criamos para demonstração, o que eu mostrei ali foi só mesmo a forma que nós criamos, depois nós criamos todos os Dataflows de vendas, né? Óbvio, esses Dataflows de vendas já tem uma quantidade gigantesca de dados, já tem, então, mais de 6 GB de dados cada Dataflow. E para cada Dataflow nós criamos ali um report para mostrar o dado de uma forma muito crua, porque não era também o foco entrar em reports, era mesmo mostrar a estrutura, passar pelo Azure, entrar pelos Dataflows, e isso aqui é basicamente o que os utilizadores dentro da Prio enxergam. Eles vêm aqui, abrem o seu Power BI, desktop, tem essa flexibilidade, e através do Get Data, agora nós vamos lá dentro do Dataflow, buscar aquela tabela que tem a tabela de impostos, né? Ele vai abrir agora aqui o buffet de dados, que a gente costuma dizer dentro da Prio, que basicamente são todas as workspaces de informações que transitam na Prio. Aqui na nossa é só a demo. A demo, basicamente, eu vou pegar aqui essa que a gente acabou de criar, só para mostrar como é que é a criação. Simplesmente faz um load. Já está. Pronto, aqui então veio a informação lá da tabela da view, né, onde hoje nós estamos a ver essa demonstração toda aqui. Pronto. Algumas latitudes estão vazias, as que interessam mais estão por aqui, ok. E essa aqui foi a parte de consumir a informação dos data lakes, né. Temos aqui alguns data lakes no reports, mas eu gostaria de voltar para a apresentação, né, para consolidar esse conhecimento. Então, passamos pelo Azure, Synapse, Data Lake, Synapse, Dataflows, mostramos um pouquinho como é que é o consumo dos dados por Dataflows, e depois também temos aqui dentro uma espécie de um governance, onde nesse governance a gente consegue saber que a workspace, que é aquela demo que nós estamos a falar, quem são os utilizadores que estão a usar, quantas vezes fazem refresh, pronto, aqui tem o IP das máquinas públicas dele, não tem problema algum, os datasets que existem lá dentro, os dataflows que existem lá dentro, os reports, tem diariamente como é que isso acontece. E aqui que eu acho que era aquilo que eu falei lá no início,
é o custo que a gente teve ao longo dessa semana, porque essas demos todas foram feitas ao longo da semana, e vocês podem ver aqui, nós estamos a transitar uma quantidade de tipo 6 GB, 12 GB de dados e pronto, não faz nem cosquinha no cartão de crédito da Prio, né? Para disponibilizar uma informação aí com um ano de dados, imagina, um ano de dados, poderia ter sido 10 anos de dados, não ia influenciar tanto no que agrega valor ao negócio, porque várias pessoas podem usar o mesmo workspace para utilizar aquela informação e pronto, montar os seus dashboards, né? E, em princípio, é isso. Pode ter sido um pouco rápido em alguns momentos, né? Um pouco mais lento em alguns outros, mas também dependíamos um pouquinho da plataforma. Mas a ideia era essa, era tentar mostrar a arquitetura como um todo, a informação passar por todas as etapas e dizer que vale a pena, não, né? É importante que a gente dê esse passo e não trabalhar só com o que a gente está acostumado, né? Sair um pouquinho da zona de conforto, trabalhar com cloud é o que vai vir aí, é o que não tem como fugir do nosso futuro, seja em Azure ou outra plataforma, a gente vai migrar para isso e cada vez mais vai agregar ainda mais valor ao nosso negócio, a informação em real time e com performance, né? Muito obrigado, Anderson e Filipe. Foi verdadeiramente uma demo por parte de membros da nossa comunidade end-to-end. Agradeço-vos imenso o trabalho que vocês colocaram de preparar todos estes passos e poderem mostrar live uma demo mesmo end-to-end com todos os passos da arquitetura e todos os componentes que foram utilizados. Acho que foi realmente muito interessante, muito valioso. E nós teremos também depois a gravação disponível no nosso canal do YouTube do Meetup e assim tenho certeza que algum dos membros da comunidade, em algum momento, vão rever algum dos passos que vocês partilharam e algumas das dicas. Muito interessante mesmo. Temos já aqui algumas perguntas. Está aberto agora o nosso feedback form também. E vocês já sabem que podem se habilitar também a ganhar os vouchers de certificação. E, portanto, está aberto. E, no entretanto, vamos ficar aqui uns minutinhos à conversa com o Anderson e com o Filipe. Temos já aqui algumas questões no chat. Se alguém quiser colocar alguma questão diretamente, por favor, faça o raise hand no painel aqui do Teams e eu passarei a palavra. No entretanto, eu vou correr algumas das perguntas que já temos aqui, que já foram colocadas no chat. Temos aqui uma do Sérgio Paulos, que é se consideraram, para a parte de transformação de dados para a pipeline, se consideraram Databricks. Se sim, se não, e alguma das considerações que possam ter tido relativamente a esse passo. Claro. Pronto, nessa demo a gente não quis trabalhar com Databricks. Internamente na Prio a gente já evoluiu já para esse tipo de consumo e tratamento de dados. Trabalhamos bastante com Dockers e containers com Python, ou seja, conseguimos aí usar o que tem de melhor no Synapse para entregar as informações. Mas se me permites, Anderson, como é que tu fazes essa distinção? Ou seja, em que caso é que vocês teriam utilizado a outra tecnologia? Ou se preferires, porque é que optaram por esta? Por custo, por facilidade? Pronto, exatamente. Devido ao custo e pronto, a lógica é ficar toda na nossa mão dos scripts em Python. A gente viu que tem um custo muito baixo em usar um Docker container e consegue entregar a informação mastigada para ser usado no output dela, né? Exatamente. Portanto, parte do controlling, portanto, de código fica bastante mais flexível nessa abordagem para o vosso use case. Exatamente. Temos aqui outra questão também que é, se no futuro os ficheiros Parquet forem adicionados, se for adicionado uma ou mais colunas aos ficheiros que vocês demonstraram, o que é que vai acontecer? Se é possível fazer queries nas mesmas aos vários ficheiros ou se a estrutura tem que ser igual em todos, caso haja modificação em colunas numa parte dos ficheiros. Questão do Manel Martins. Quando se adiciona... Bom, Filipe, pode falar. Quando se adiciona uma ou mais colunas, é preciso refazer a tabela externa para incluir essas colunas e consequentemente, adaptar todas as views que necessitem de trazer essas novas colunas.
Os ficheiros anteriores vão começar a trazer esse campo vazio, os ficheiros novos vão começar a trazer esse campo preenchido. No entanto, o Synapse com uma serverless pool, na minha ótica, a ideia é tentar replicar uma estrutura estruturada. Portanto, eu não recomendaria fazer isto, no entanto, readaptar todos os ficheiros anteriores para trazerem também essa nova estrutura de dados. Seria a forma mais correta, senão utilizaríamos um outro tipo de abordagem. Ok, exatamente, Filipe. Temos aqui também uma questão do André Dias, que pergunta por que utilizar esses data flows para fazer a conexão, em vez de utilizar os conectores do Power BI? Pois então, isso é uma estratégia também nossa de utilizar os data flows, justamente pelo fato de que a gente não precisa dar acessos aos utilizadores às fontes de dados. Nós trabalhamos com muitas fontes de dados externas, trabalhamos com um orquestrador também que entrega essa informação, além de base de dados SQL e MySQL. Imagina, nós achamos que era muito mais simples dar acesso a um workspace que tem os data flows com os dados, onde a conexão é via AD, né, Active Directory, e toda essa parte de trás do Dataflow, o submundo, quem cuida somos nós que preparamos todo o Dataflow para entregar a informação lapidada. É mais uma questão de governança e pronto, foi uma estratégia adotada pela Prion. E Anderson, já agora os data flows depois vocês têm que fazer, portanto, incremental ou já em algum modelo do Hybrid Tables, de forma a depois poupar em custo na parte transacional que depois tem na parte do Data Lake? Exatamente. Nós notamos que para data flows que são maiores, a gente prefere usar a parte incremental quando a licença é PPU. Quando a licença é Pro, isso ainda não está disponível, pelo menos até ontem, não vi. Mas acredito que a Microsoft possa evoluir nesse sentido e pronto, de alguma forma, quando ele é muito gordinho, né, tem bastante dados, a gente procura fazer essa parte. Ligado exatamente a esse ponto da licença, temos aqui uma questão do Pedro Coelho, que é, no caso apresentado, se todos os utilizadores têm que ter licenciamento Pro ou Premium per User. Eu não consigo verificar exatamente o workspace que estávamos, de qual é que era o tipo do workspace, pareceu que era Pro ou era Premium per User? Foi o que eu falei no início, aquele workspace ele era PPU, né, Premium per User, mas poderia ter sido Pro, funcionaria normalmente. Todos os utilizadores que nós temos na Prio são Pro, não são PPU, ou seja, a gente não gasta o dobro do valor. E pronto, a gente consegue de alguma forma, através com um Pro, entregar a informação, não tem a necessidade de ter PPU, né? Exatamente. Vou deixar aqui então, neste momento, no chat aqui não temos mais perguntas. Pedro, eu gostaria de colocar uma pergunta, eu gostava de lhes colocar uma pergunta. Vou só deixar aqui a Ricardo então o form de feedback, deixa. no entretanto, penso que já conseguem enviar. E passava-te a palavra então para colocar a tua pergunta. Olha, eu gostava de vos colocar uma questão, porque naturalmente a apresentação foi muito fluida e acho que correu muito bem e acho que é muito importante conseguir mostrar end-to-end do Azure até ao report como tudo se desenvolve. Gostaria de vos colocar se vocês, digamos, há quanto tempo é que têm esta plataforma mais ou menos estável, sem grandes alterações, e principalmente se tiveram alguma dificuldade maior, ou puxar os dados para o Azure, ou alguma coisa do Azure para o Power BI, ou coisa que o valha. Pronto, eu acho que também aqui um pouquinho de transparência é importante, não tem problema nenhum, porque está todo mundo aqui a evoluir. E nós estamos a trabalhar desde 2019 de alguma forma com essa plataforma, cada vez mais a melhorá-la. E quando eu falo melhorar, também depende um pouco da própria plataforma do Power BI. Ele também, em alguns momentos, oscila, né? Durante um mês, a gente nota que pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada bimestre temos algum estresse. Casualmente hoje, estava eu e o Felipe aqui a conversar. Minutos antes, a gente teve um probleminha com alguns dataflows, e hoje foi o dia que aconteceu. Já fazia mais de 4 semanas que não acontecia de um dataflow não carregar, por exemplo. Mas o fiche também dessa parte toda de usar dataflow é que
Se acontece algum problema na plataforma do Power BI Service ou do Azure, o Dataflow ele continua a existir. Ele está com os dados do dia anterior. E isso para nós é muito importante, né? Em termos de governança, o utilizador, não tem os dados de hoje. Pronto, para uma tomada de decisão no dia de hoje, né, vai ter que ter um pouquinho de paciência. Mas ele tem toda a informação que ele sempre teve até ontem e pronto. Mas tirando isso, vocês sentiram alguma dificuldade ao implementar / desenvolver nestes anos? Alguma dificuldade que vocês tenham sentido, por exemplo, de integração entre o Azure e o Power BI Service, ou coisa que o valha? Para o Azure e o Power BI Service, a gente não teve nenhum tipo de dificuldade. A dificuldade foi mesmo nós termos evoluído nesse assunto, né, de conhecermos e montarmos toda essa estrutura. No Power BI Service, eu noto que às vezes tem alguma estabilidade, sim. E é isso que eu estou a dizer, que às vezes uma vez por mês, uma vez bimestral, mas pronto. É o jogo, o custo é muito baixo e o impacto é muito pequeno quando nós estamos a falar de dados, né? Okay. Exatamente, e pela amostra que vocês mostraram, realmente o custo era bastante baixo e existem também vários calculadores, não é, que permitem tirar uma estimativa de quais é que poderão ser os custos da infraestrutura de suporte, que se alguém depois estiver interessado podemos partilhar também no chat. Anderson e Filipe, queria-vos agradecer, muito obrigado pela vossa apresentação. Contamos convosco numa futura apresentação e também nas próximas também como participantes. E agradeço a todos. Então tivemos mais de 130 pessoas hoje no nosso Meetup. Agradeço à G-Step pelo patrocínio. E vemos no próximo Meetup, no próximo mês. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Vamos deixar o almoço para outra vez. ainda não é seguro. Mas um bom dia e mantenham-se seguros. Bom dia para todos. Bom dia a todos. Adeus, bom dia e obrigado a todos. Obrigado, bom dia.